Polícia Federal diz que Bolsonaro custeou a viagem aos Estados Unidos com o dinheiro das joias. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o ex-presidente não movimentou recursos de suas contas bancárias no período em que ele esteve nos Estados Unidos. A gente acabou de ler, é isso mesmo que está lá. Como eu falei para vocês, a gente trouxe direto da fonte primária e agora a gente está lendo a repercussão nas notícias. Vamos ler aqui no site da Folha Democrata, meus caros. Polícia Federal afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não utilizou o dinheiro depositado em suas contas bancárias no período em que esteve nos Estados Unidos. No final de 2022, quando encerrava seu mandato, o ex-presidente deixou o país e passou uma temporada no exterior. A conclusão está no relatório no qual a PF indiciou o presidente mais 11 acusados de participarem no esquema de venda ilegal de joias recebidas de autoridades estrangeiras durante o governo do ex-presidente. De acordo com a investigação, entre 30 de dezembro de 22 e 30 de março de 23, período em que esteve fora do país, Bolsonaro, que teve o sigilo bancário quebrado, não realizou movimentação nas suas contas. Tava negociando em dinheiro vivo, gente. O fato levou a PF a concluir que o presidente usou dinheiro obtido com a venda das joias para se manter nos Estados Unidos. Vamos mandar superchat, gente. Vamos ajudar aqui a nossa live. Tá, fato indica que a possibilidade dos proventos obtidos por meio da venda ilícita de joias desviadas do acervo público brasileiro, que após os atos de lavagem especificados, retornaram em espécie para o patrimônio do ex-presidente, possam ter sido utilizados para custear despesas em dólar de Jair Bolsonaro e sua família, enquanto permaneceram em solo norte-americano, afirmou a PF. Os investigadores também apontaram no relatório que pelo menos 3 kits de joias deixaram o país no avião presidencial quando Bolsonaro saiu do país. O primeiro envolve 2 esculturas douradas, barco e árvore, que foram presenteados pelo Bahrein, seguido por um kit da marca Chopard, formado por uma caneta, um anel e um par de abotoaduras. O terceiro par de joias é composto por um anel, abotoaduras e um relógio da marca Rolex. A defesa de Bolsonaro já se pronunciou, mas essa nota ainda não tinha a defesa dele. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil. Vamos seguindo aqui na leitura das notícias. Polícia Federal diz que as joias sauditas saíram do país, do Brasil, no avião presidencial. Sigilo do relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 acusados de participarem do suposto esquema foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, meus caros e minhas caras. Vamos lá. Polícia Federal concluiu que parte das joias sauditas recebidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram do país em uma mala transportada no avião presidencial no dia 30 de dezembro de 22, quando Bolsonaro deixou o país para passar uma temporada nos Estados Unidos no fim do seu mandato. A conclusão está no relatório no qual a PF indiciou o presidente mais 11 acusados de participarem do suposto esquema. O sigilo do relatório foi retirado nesta segunda pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. A análise de dados armazenados no telefone celular apreendido em poder de Mauro Cid, contextualizada com os dados obtidos em fontes abertas do sistema disponíveis, indica que os investigados que compunham a equipe do ex-presidente da República utilizaram um avião presidencial no dia 30 de dezembro de 22 para retirar do país bens de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome, em viagens internacionais entregue por autoridades estrangeiras, levando-os aos Estados Unidos da América, diz o relatório. A Polícia Federal identificou pelo menos 3 kits de joias que foram retirados por meio do avião do ex-presidente. O primeiro envolve 2 esculturas douradas, barco e árvore, que foram presenteadas pelo Bahrein, seguido por um kit da marca Chopard, formado por uma caneta, um anel e um par de abotoaduras. O terceiro par de joias é composto por um anel, abotoaduras e um relógio da marca Rolex. Dólares. Em um dos casos de desvios citados na investigação, a Polícia Federal citou que o general da reserva Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid,
recebeu dinheiro da própria conta para ocultar a origem do dinheiro oriundo da venda das joias. Em continuidade aos atos da lavagem de capitais, os recursos decorrentes da venda dos relógios Patek Philippe, Calatrava e Rolex Day-Date, 68 mil foram depositados na conta bancária de Mauro César Lorena Cid, com o objetivo de ocultar a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade dos bens auferidos ilicitamente, distanciando a quantia da sua origem, concluiu a Polícia Federal. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil, meus caros, minhas caras. Tô gripado, mas tô tocando aqui a live como posso e preciso muito dos superchats de vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá? Guizão, bom dia, Pedrão, e a todos, bom dia, meu caro. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, aumentar essa audiência, para que mais pessoas acompanhem o que está acontecendo no caso das joias da Arábia Saudita de Jair Messias Bolsonaro, das Arábias, como se fala, né? Vamos lá, meus caros. Bolsonaro criticou o relatório da PF que o indiciou no caso das joias. Está lá no site da Folha Democrata. Pelas redes sociais, Bolsonaro ironizou a correção feita pela PF no valor que teria sido desviado. Relatório aponta esquema de venda ilegal de joias recebidas por autoridades estrangeiras, meus caros e minhas caras. O ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta segunda o relatório no qual a Polícia Federal o indiciou no esquema de venda ilegal de joias recebidas por autoridades estrangeiras durante seu governo. Pelas redes sociais, Bolsonaro tentou descredibilizar a acusação e ironizou a correção feita pela PF no valor que teria sido desviado, meus caros, desviado. No relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, a PF disse inicialmente que o valor estimado dos desvios seriam de 25 milhões. Em seguida, o delegado responsável pelo caso retificou a informação e disse que o montante pode chegar a 6,8 milhões. Aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa Econômica Federal, acervo ou PF, incluindo as armas de fogo. Aguarda-se a PF se posicionar no caso Adélio. Quem foi o mandante? Uma dica: o delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência, escreveu Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, parte das joias sauditas recebidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram do país em uma mala transportada no avião presidencial no dia 30 de dezembro de 22, enquanto Bolsonaro deixou o país para passar uma temporada nos Estados Unidos no final do seu mandato. De acordo com os investigadores, o ex-presidente não realizou movimentações em suas contas. O fato levou a PF a concluir que Bolsonaro usou o dinheiro obtido com a venda das joias para se manter nos Estados Unidos. Meus queridos e queridas, hoje estamos trazendo muito material para vocês, muita informação quente, muita informação bem embasada, muita informação para você não se perder nessas questões todas que eu estou aí traçando para você ficar muito bem informado, tá bom, meus queridos e minhas queridas? A gente precisa muito da ajuda de vocês. Pinguem superchats, participem aqui da nossa live. É muito importante aqui para a gente manter bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Precisamos mesmo da ajuda de vocês, tá, gente? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Defesa diz que Bolsonaro não tinha ingerência sobre as joias recebidas. Como não, queridos? Tem mensagem dele dizendo que sabia. Segundo os advogados do ex-presidente, os presentes são recebidos pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e sofrem rígido tratamento de catalogação. Vamos ver juntos aqui. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda, dia 8, que o ex-presidente não tinha qualquer ingerência sobre os presentes recebidos durante as viagens presidenciais. A manifestação dos advogados foi divulgada após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirar o sigilo do relatório no qual Bolsonaro e mais 11 investigados foram denunciados pelo desvio
pelo desvio das joias sauditas recebidas durante o governo do ex-presidente. Os desvios, segundo a Polícia Federal, podem chegar a 6,8 milhões de reais. Segundo os advogados Paulo Bueno e Daniel Tesser, os presentes são recebidos pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o GADH, setor da Presidência da República, e sofrem rígido tratamento de catalogação, sobre o qual não há qualquer ingerência do presidente. Todos os ex-presidentes da República tiveram seus presentes analisados, catalogados e com a sua destinação definida pelo GADH, que é, como bem de se ver, sempre se valeu dos mesmos critérios empregados em relação aos bens de objeto desse insólito inquérito que, estranhamente, volta-se só e somente ao governo Bolsonaro, ignorando situações idênticas havidas em governos anteriores, disse a defesa. Os advogados também afirmaram que as joias foram devolvidas após a determinação do Tribunal de Contas da União em março do ano passado. A iniciativa visava deixar consignado, ao início da menor dúvida, que em momento algum pretendeu se locupletar ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Se naqueles autos colocou-se em discussão o status legais de tais itens, dada a complexidade das normas que teoricamente disciplinam a dinâmica de bens dessa ordem, requereu-se desde logo ficassem sob custódia do poder público, até a conclusão dessa discussão sobre a sua correta destinação, de forma definitiva, disse a defesa. Segundo a Polícia Federal, parte das joias sauditas recebidas pelo governo do ex-presidente saíram do país em uma mala transportada no avião presidencial no dia 30 de dezembro de 22, quando Bolsonaro deixou o país, para passar uma temporada nos Estados Unidos no fim do seu mandato. De acordo com os investigadores, o ex-presidente não realizou movimentações em suas contas. O fato levou a PF a concluir que Bolsonaro usou o dinheiro obtido com a venda das joias para se manter nos Estados Unidos, meus caros e minhas caras.